O Tribunal Superior Eleitoral acatou um pedido do PT e de partidos aliados e cassou o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. A Justiça Eleitoral decidiu que os votos de Dallagnol devem ser distribuídos entre os demais candidatos a deputado pelo Podemos do Paraná do ano passado. Nas eleições, o ex-procurador da Operação Lava Jato foi o mais bem votado na disputa pelo cargo. Durante a leitura do voto, o relator, ministro Benedito Gonçalves, entendeu que Dallagnol supostamente tentou burlar a justiça ao deixar o Ministério Público durante o período em que ele respondia a alegados processos. No entanto, documentos mostrados ontem aqui pelo nosso colega Cláudio Dantas mostram que o Conselho Nacional do Ministério Público atestou, em 2020, que o ex-procurador não enfrentava nenhum processo. Ao decidir pela cassação, o TSE ignorou o precedente da própria corte. Mas com você, Roberto Mota, sua análise, Mota, sobre essa decisão de ontem do TSE. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown, boa noite, meus colegas, boa noite, nossa audiência, mais uma vez espantada, estarrecida com o que acontece no Brasil. O Deltan, o deputado Deltan, ex-procurador de Justiça, é uma das pessoas mais inteligentes e preparadas que eu já conheci. Existem muitas pessoas que, quando a gente vê na mídia, parecem sensacionais, mas quando nós conhecemos pessoalmente, causam enorme decepção. O Deltan é uma das exceções. Pessoalmente, ele causa uma impressão melhor ainda do que através da mídia. Eu já conversei com ele algumas vezes. 2 traços marcantes da sua personalidade são a clareza e a capacidade de se expressar e a firmeza das suas convicções. Deltan foi uma das peças fundamentais da Operação Lava Jato. Essa operação foi responsável por restituir ao cidadão brasileiro alguma medida de esperança de que no Brasil finalmente a lei seja aplicada igualmente para todos. Existe, claro, quem critique a Operação Lava Jato, citando possíveis exageros e procedimentos juridicamente incorretos. Mas é preciso comparar isso com a total impunidade que sempre imperou na vida pública brasileira. Nós podíamos ficar aqui o dia inteiro falando sobre escândalos de corrupção na política brasileira. Não ia dar tempo de cobrir tudo. Nenhum desses escândalos antes da Lava Jato jamais resultou na efetiva prisão de políticos ou de pessoas ricas e poderosas. E foi isso que aconteceu na Operação Lava Jato. Aparentemente, o destino da Operação Lava Jato será o mesmo destino que teve a Operação Mãos Limpas, uma operação de combate à corrupção e à máfia que foi conduzida na Itália. O que aconteceu? O sistema reagiu. A lei e a jurisprudência foram ignoradas ou alteradas. Políticos condenados com excesso de provas tiveram seus processos anulados por filigranas jurídicas. E parece que todos os responsáveis pela Operação Lava Jato se tornaram alvo. O sistema de justiça parece ser colocado a serviço do ressentimento e da vingança. E aí é preciso perguntar como um país consegue sobreviver a isso, porque todos os precedentes históricos são terríveis. E aí, Cláudio Dantas, foi mesmo uma resposta do sistema, Dantas, que o Mota mencionou agora ao deputado Deltan Dallagnol? Boa noite, Dantas. Boa noite, Brown, boa noite, Pavinato, boa noite, Mota, boa noite, Zé Maria, aqui comigo no estúdio em Brasília. Muito boa noite à nossa audiência sempre fiel. Não há dúvidas de que se trata de uma reação de um sistema. Mas que sistema? Olha, gente, a narrativa superficial dos fatos, ela normalmente nos leva a um beco sem saída. Por quê? Porque esse sistema é feito das mesmas pessoas que lá atrás apoiaram a Lava Jato. Tudo na política e no judiciário tem a ver com poder. E, efetivamente, o poder, ele emana de vários lugares diferentes. Na época da Lava Jato, esse poder estava emanando lá de Curitiba, tinha o apoio
aqui da PGR em Brasília, do Rodrigo Janot, tinha o apoio da Receita Federal, tinha o apoio da Polícia Federal, tinha o apoio da sociedade. A sociedade estava em peso nas ruas, a mídia reverberava todos os feitos da Lava Jato. Só que em determinado momento, a Lava Jato se expandiu demais, atingiu gente poderosa demais, da onde realmente emana esse poder instituído aqui em Brasília. Eu me lembro de uma conversa que tive com uma fonte minha, ligada ao setor financeiro, e participou de um jantar com alguns dos grandes banqueiros do país, e o não se falava em outra coisa, a delação de Antônio Palocci. Esse mesmo, o ex-ministro que escreveu um livro, agora está reescrevendo o livro, que não foi publicado, para poder reescrever a sua delação premiada que entregou esses banqueiros. Nesse jantar, a fonte me ligou, era tarde da noite, e me disse: Cláudio, a conversa girou em torno justamente da delação, e a frase que ficou acabou, daqui a Lava Jato não passa, ela não pode seguir adiante. Nós vimos, a partir de então, um retrocesso, uma reversão de expectativas que foram revertidas também com o apoio de um governo eleito pela Lava Jato, o governo Bolsonaro, que colocou na PGR um sujeito que acredita até hoje que a Lava Jato ela é uma operação de um braço da CIA dos Estados Unidos, de Washington, para acabar com a indústria naval brasileira. Eu ouvi isso da boca do próprio Aras antes mesmo dele virar PGR. É esse governo do Bolsonaro que nomeou Nunes Marques, um dos ministros que ontem votou pela cassação sumária de Deltan Dallagnol. Nunes Marques, embora tenha sido indicado pelo Jair Bolsonaro, ele foi resultado de uma conjugação, a sua carreira é resultado de uma conjugação de forças políticas que incluem o PP, o MDB e o PT, a trinca que assaltou a Petrobras. O que a gente pode esperar disso? Bom, o fato é o seguinte: revistas as condenações, expectativas modificadas, o que a gente tem agora é uma situação de vingança, de destruição dos agentes que promoveram aquela perturbação na ordem instituída. E aí, o poder também que emanava das ruas, ele se dissipou. E é esse poder que o Deltan Dallagnol hoje no discurso tentou reerguer. Eu estava lá na Câmara há pouco, ele fez a coletiva, muito emocionado, e bateu muito nessa tecla. Onde está o povo? É do povo que emana o poder da República. Esse povo precisa voltar às ruas. Bom, e o Dantas falou dessa entrevista coletiva de Deltan Dallagnol, e a gente destaca aqui um trecho desse pronunciamento do deputado hoje, um dia depois da cassação. Ele concedeu uma entrevista coletiva na Câmara, rodeado de deputados, falou sobre o caso. Vamos acompanhar. Eu fui cassado por vingança. Eu fui cassado porque eu ousei o que é mais difícil no Brasil: enfrentar um sistema de corrupção, os corruptos mais poderosos no país, porque eu ousei me unir a tantos brasileiros que quiseram se erguer contra um sistema de corrupção em relação ao qual todos estão cansados e querem virar essa página. José Maria Trindade, queremos ouvi-lo também. Zé, como é que está Brasília um dia depois dessa decisão do TSE? Salve, Zé, boa noite. Dividida, vingança mesmo do Powell e Porter, né? Não tem outro caminho. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Dantas, que está aqui comigo no estúdio de Brasília. Boa noite, Mota. Boa noite, Pavinato. E uma boa noite especial a você que nos acompanha aqui, essas notícias difíceis do dia a dia. Olha, foi uma vingança orquestrada contra os que ousaram desafiar o poder. A Operação Lava Jato vai ficar na história jurídica do país. Foi um grupo de abnegados, com a participação de Deltan Dallagnol e outros procuradores, o ex-juiz Sérgio Moro, policiais federais, delegados federais e uma participação muito forte do pessoal auditores da Receita Federal. Esse grupo mostrou que é possível fazer justiça até contra os que sempre sobrevoaram nas nuvens da impunidade aqui de Brasília. O Pedro Simão, senador do Rio Grande do Sul, tentou de todas as formas tentou através de uma CPI,
mostraram que o corruptor, a mão que paga a propina, ela é tão grave e tão séria quanto ao corrupto lacaio, ladrão, que é eleito para representar o povo e que vem aqui para saquear os cofres públicos. Os dois são cúmplices. E nesta Operação Lava Jato se viu os compradores como donos da verdade e que montaram um balcão no Congresso Nacional, comprando deputados, presidentes de partidos políticos, e foram para o Executivo, comprando integrantes do governo e pouparam o Judiciário misteriosamente. Esse mar de corrupção não passou pelo Judiciário e pelo Ministério Público. Pelo menos foi o que apurou a Lava Jato, mas mostrou claramente quem eram os que recebiam e principalmente quem pagava. Deltan Dallagnol fez de uma maneira muito explícita todo o desenho. Ele quis dizer assim: não estão entendendo não, então eu vou desenhar. E desenhou. E aí ganhou o ódio eterno dos que foram descritos ali naqueles desenhos claros. Essa estratégia, eu desde o início acompanhei e conversamos muito sobre isso, era de que para que a Lava Jato pudesse surtir efeito, ela precisava ser transparente. Logo depois de cada operação, e foram muitas operações, o grupo de procurador, técnico da Receita, né, os auditores da Receita, delegado da Polícia Federal, sentassem numa mesa e explicassem detalhadamente, didaticamente, o que tinha acontecido em cada operação. Deltan Dallagnol foi cassado porque fustigou os corruptos de plantão aqui em Brasília. O argumento jurídico é falho, diz o seguinte, é o que diz a lei: os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária em pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de 8 anos. Ou seja, aí é que eles acham que Deltan Dallagnol pediu ali a aposentadoria ou a saída do Ministério Público para fugir de um processo. Não era. Eles tinham que entrar na política. Lá atrás eu disse, eu não sei a quê, mas os integrantes do Ministério Público e o juiz Sérgio Moro terão que entrar na política, porque a reação é muito pesada. E foi. Renan Calheiros aprovou no Congresso Nacional uma lei de abuso de autoridade. É um nome bonito. O abuso de autoridade é uma ação grave, porque a autoridade tem um poder muito acima de todos e age em nome do Estado. Então, o abuso de autoridade é um abuso pesado e tem que ser combatido. Mas o alvo é isso aí. O alvo era o pessoal que trabalhou na Lava Jato, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e os integrantes da Operação Lava Jato. E assim foram várias medidas. A mais grave é essa: cassação de mandato depois de destruir a carreira do Deltan. Deltan era procurador federal, um cara novo, em ascensão no Ministério Público Federal, teve as asas cortadas. Sérgio Moro não pediu renúncia à toa, não, porque sabia que vinha carga pesada por aí. E é isso aí. A política venceu a Lava Jato e tudo isso está sendo demonstrado todos os dias. Sua análise agora, Tiago Pavinato. Boa noite, Pavi. Boa noite, Brown. Boa noite, Trindade. Boa noite, Dantas. Boa noite, Mota. Nossa audiência fiel, infiel, não importa, importa que estão aqui. Eu vou lhes pedir perdão antecipadamente, porque este assunto é delicado e vou pedir a sua atenção. O que acontece é o seguinte no Brasil: nós vimos uma pá de cal sendo jogada no direito. E sem direito não há Estado democrático. Já falava isso ontem. Mas se vocês não prestarem bastante atenção no que eu vou dizer, nós corremos o risco de continuar o debate e daqui a pouco vir alguma autoridade e dizer o seguinte: vocês são golpistas, querem desacreditar o judiciário. Então quem está falando aqui é um eterno aluno, um eterno estudante de direito que dedica mais de 2 décadas da sua vida ao estudo do direito. Vamos lá. Primeiro, nós temos que separar Lava Jato desta cassação. Temos que separar.
para fazer uma análise correta. A Lava Jato foi uma coisa, esta cassação é outra. Pode até se conversar na intenção, na alma, mas é separado. As ações de Deltan Dallagnol na Lava Jato. Eu fui o maior crítico do Dallagnol na Lava Jato. Dallagnol, ele fez coisas, juntamente com o Moro, que permitiram a chegada, a escalada desse protagonismo do Ministério Público e do Judiciário a esta situação que nós estamos lamentando hoje. Mas, a par dessas críticas, Deltan Dallagnol assumiu o mandato de deputado federal pelo Paraná, o mais votado do estado, 349.917 votos, e tem feito um bom trabalho. Então ele é um melhor político do que um melhor promotor. Mas Lava Jato não importa. O que importa aqui é o seguinte: inelegibilidade. Ele foi cassado por inelegibilidade. O que é isso? Não pode ser eleito, não pode ser candidato. Inelegibilidade. Onde é que a gente acha isso na lei? Na Constituição Federal de 88 e na lei complementar, que está abaixo da Constituição, que no caso é a Lei Ficha Limpa. O caso do Deltan, ele é um caso que está no artigo 1º, inciso 1º, a letra Q, que é uma modificação que foi feita em 2010 na Lei Ficha Limpa. O que diz a linha Q do inciso 1º do artigo 1º da Lei Ficha Limpa? Diz o seguinte: qualquer membro da magistratura, ou seja, qualquer juiz, qualquer membro do Ministério Público, qualquer procurador, qualquer promotor de justiça, eles são inelegíveis, ou seja, não podem concorrer a cargos eletivos em 4 hipóteses. Quais são essas hipóteses? Elas estão as 4 nesta letra Q do inciso 1º do artigo 1º da Lei Ficha Limpa. 2 dessas hipóteses são as verdadeiras hipóteses. E as 2 hipóteses seguintes, que é a segunda parte desta letra, deste inciso, deste artigo, são previsões de eventual abuso. A terceira e 4ª hipótese decorrem da primeira e da segunda. Quais são a primeira e a segunda hipótese? Tudo isso na letra Q. Quem quiser acessar em casa a lei, pode ler. Diz que são inelegíveis, ou seja, não podem ser eleitos, não podem concorrer a um cargo eletivo por 8 anos, qualquer juiz, qualquer promotor, qualquer desembargador, ministro do STJ, qualquer um que seja um juiz em qualquer instância, qualquer um que seja um promotor federal ou estadual que tenha sido exonerado, ou seja, expulso, mandado embora do cargo de juiz ou do cargo de promotor, procurador, ou o juiz e o promotor que tenham sido aposentados como uma medida sancionatória, ou seja, tenham sido aposentados por condenação. Fizeram alguma coisa errada e foram condenados com aposentadoria, que é o que acontece no Brasil. Então, esses dois, esse juiz, esse promotor, federal, estadual, de qualquer nível, que tenha sido mandado embora ou aposentado como condenação, eles ficam 8 anos inelegíveis. Aí a segunda parte da letra Q. Também ficam inelegíveis aqueles que, sabendo que vão ser mandados embora, exonerados, expulsos, sabendo que vão ser aposentados como condenação, é uma condenação engraçada, mas é a realidade brasileira. Um juiz que faz merda, um promotor que faz merda, na maioria das vezes, é condenado com aposentadoria, ou seja, ele não tem mais que trabalhar e ainda recebe. Mas é uma condenação. Então, aquele juiz, aquele promotor que está no meio de um processo em que ele está prestes a ser expulso, exonerado, ou está prestes a ser condenado com aposentadoria, ele se aposenta antes, ou ele se exonera, sai da instituição antes, ele também fica inelegível por 8 anos. Porque é isso que a lei prevê. Se existe um processo administrativo que pode resultar
na exoneração, na expulsão, na aposentadoria como condenação, e a pessoa sai antes para não perder a elegibilidade, ou seja, ela quer ser candidata, então ela sai antes, ela sai no meio do processo que ela pode ser condenada, então a lei já prevê este abuso. O exonerado e o condenado com aposentadoria é inelegível, mas aquele que está prestes e sai para fazer a malandragem, este também fica inelegível. É isso que diz o artigo, ficou claro? Bom, o que é a coligação do PT, Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, que é o Partido da Vingança, deve ser, e o PMN, Partido da Mobilização, eu nunca tinha ouvido falar do PMN, mas vamos lá, o que eles pediram? Falaram, olha, o Deltan, ele foi malandro, o TSE, o Deltan foi malandro, porque o Deltan, ele sabia que ele ia ser expulso do Ministério Público Federal. Então ele saiu bem antes para concorrer à eleição. Mas aí ele concorreu à eleição, o Conselho Nacional do Ministério Público deu uma certidão de que ele era elegível. Ora, certidões têm fé pública. O que o TSE fez ao ignorar a certidão do Conselho Nacional do Ministério Público foi ignorar uma certidão, ignorar a fé pública, cancelar o valor jurídico de uma certidão. Daqui a pouco estão cancelando o valor jurídico da certidão de matrícula da tua casa para alguém do MTST entrar lá dentro. É isso que aconteceu. Acabou a fé pública da certidão. Mas isso é um ponto. O que eles alegam? O Deltan tinha 15 reclamações e sindicâncias contra ele. E aí ele já saiu evitando que ele fosse expulso. Mas vejam, senhores, sindicância e reclamação não são processos administrativos disciplinares. O próprio ministro Benedito Gonçalves, será o Benedito, ele faz essa diferenciação. Sindicância é investigação. Reclamação é algo que vai gerar uma advertência, uma censura e não expulsão nem aposentadoria. Logo, eles disseram, o Deltan sabia que a sindicância ia virar um processo administrativo, então ele saiu antes de virar o processo administrativo. Esse que é o problema. Se ele saiu antes de virar o processo administrativo, ele saiu a tempo da lei, então ele podia concorrer. E tem outra coisa, uma sindicância pode se tornar um processo administrativo, mas pode não se tornar. Então essa hipótese é absurda. Não existe. Eu não posso falar, como disse o relator Benedito Gonçalves no relatório e voto, que Deltan ele saiu com medo das sindicâncias poderem vir a se tornarem um processo administrativo. Isso não está na lei e causa revolta porque a inelegibilidade é de 8 anos desta lei complementar, igual a inelegibilidade de 8 anos que está na Constituição para o presidente que é empichado. Enquanto um presidente de esquerda é empichado e não fica inelegível 8 anos, alguém numa lei menor que a Constituição, que é a lei ficha limpa, tão importante, mas não tão importante quanto a Constituição, muito importante, mas não tão importante, da lei complementar tem que haver o rigor da lei dos 8 anos. Agora, da Constituição, deixa-se quieto. A ver.